Fala, aluno redator, tudo bem com você? Eu sou o professor Luan Oliveira e hoje vamos falar um assunto muito importante que vai ajudar na sua aprovação no Enem ou em qualquer concurso público que você precisar fazer. Meus queridos, vamos entender hoje o processo relacionado ao fim da escravidão indígena no Brasil colonial. Antes de adentrar o tema, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Você já imaginou, estando em casa, chega um estranho do nada, come da sua comida, deita na sua cama e ainda obriga você a trabalhar de uma maneira forçada? O que vem na sua cabeça? Tudo isso aconteceu nos primeiros anos do período colonial no Brasil. Você quer saber mais? Vem comigo. O século XV se transformou em um processo de transição no processo econômico, do feudalismo ao capitalismo, e a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Novas descobertas, novas fontes de renda, novas frotas. E por conta disso, Portugal necessitava escoar a sua produção que em suma precisaria passar em uma colônia, na qual se transformou o Brasil, na extração da madeira, extração do ouro e principalmente na questão de especiarias. Todo esse processo se dar de uma maneira de um trabalho forçado. E quem vai sofrer esse primeiro momento são os indígenas no Brasil colonial. Portugal, então, necessitava de uma mão de obra, principalmente barata e em grande quantidade. Então, eles observaram os nativos no litoral brasileiro e impulsionaram esse processo. E esse momento vai se dar justamente pela questão do escambo, a troca da força de trabalho indígena por materiais que até então eram desconhecidos pelos nativos. E esses indígenas eles foram forçadamente a trabalhar no processo da extração do pau-brasil. Ou seja, os portugueses no litoral brasileiro impulsionaram o processo de feitorias, onde os indígenas deveriam armazenar essa madeira, que tinha um valor muito grande, justamente porque a sua tinta ela ajudava no tingimento de tecidos lá na Europa. Se cair na sua prova, os indígenas no período colonial eles vão ser importantes em dois momentos na questão econômica, seja ela na extração do pau-brasil e também, posteriormente, na construção do processo de canaviais no Brasil, ou seja, a construção de casa de engenhos. Esse processo de engenhos ele vai se dar principalmente pela transição da mão de obra indígena para a mão de obra africana. Esse contato entre indígenas e portugueses se transformou de uma maneira maléfica para a sociedade indígena. Se pela questão cultural o indígena estava acostumado apenas pela sua subsistência, agora vai ter que trabalhar de uma maneira forçada, altas horas de carga horária. E tudo isso vai se transformar em um caos nessa sociedade, até porque muitos indígenas não aguentavam e não tinham essa força de trabalho de uma maneira tão gradativa como os portugueses necessitavam. Além disso, uma questão que vai fazer dizimar milhares de indígenas é a questão biológica. Muitos portugueses, durante a viagem, contraíam epidemias. E essas epidemias, quando passada aos indígenas, faziam com que essa população ela fosse morrendo cada vez mais rápido, ou seja, de uma maneira frequente. Tudo isso se dá porque os indígenas não estavam acostumados a essas doenças trazidas por esses portugueses. Um outro processo, se cair na sua prova, você deve entender. No período colonial, os indígenas eles tinham seus aliados. E o principal aliado contra a escravidão indígena nesse momento era a Igreja Católica. Você lembra que na aula passada nós entendemos que a Igreja Católica ela ajudou a impulsionar a colonização na América, principalmente nomeando dois países principais, a coroa espanhola e a coroa portuguesa. Mas se tratando do Brasil, nós temos que entender que uma companhia de padres são enviados para o Brasil, ou seja, os jesuítas. Eles foram responsáveis por impulsionar processo de críticas contra a coroa portuguesa, porque eles entendiam que os indígenas eles não deveriam ser escravizados, e sim deveriam conhecer a palavra de Deus e ser catequizados para se transformar em cristãos. A resistência dos padres jesuítas dessa companhia de católicos foi tão importante que influenciou na coroa portuguesa no processo de excluir total perseguição aos indígenas, mas com uma exceção, a questão da guerra justa. Como assim guerra justa? Se os indígenas eles fugissem das suas terras e se eles tentassem atacar os portugueses então, para se defender, poderiam capturar novamente esses indígenas.
Então foi um processo de longo embate, de longo combate. E logo, você como uma pessoa esperta deve entender que o processo voltado à escravidão indígena, ele vai cessar em alguns lugares, mas em outros locais mais pobres, como por exemplo no norte e no sul, a escravidão indígena não vai acabar. Mas vai cessar nos principais processos econômicos voltados à colonização, que é no litoral brasileiro, aonde atualmente é Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Uma outra situação que influenciou principalmente no processo de resistência da população indígena nesse momento era a questão das fugas. Como a população indígena, essa população nativa, entendia todo esse processo do campo no Brasil, conhecia então essas rotas de fuga, ou seja, conhecia como ninguém esse processo. Consequentemente, Portugal então vai pensar em uma outra maneira na questão da força de trabalho. É importante que você entenda que a coroa portuguesa ela só vai excluir de fato a escravidão indígena lá no século XVIII, com o Marquês de Pombal, que em nome de Portugal vai expulsar essa Companhia de Jesus, ou seja, a população jesuíta do Brasil, e aonde existia essas tribos indígenas vai se transformar em vilarejos e em vilas. Logo, a coroa portuguesa então poderia comandar essa relação social, cultural e econômica nesse momento. Então, se cair na tua prova, você percebeu que a questão biológica, por conta das doenças trazidas pelos portugueses, influenciaram no fim da escravidão, assim como o processo jesuíta na questão da religião, porque a coroa portuguesa via esses indígenas como novos cristãos, como nova possibilidade de conhecer a palavra de Deus, e também a questão da fuga como resistência. Logo, todo esse processo fez com que a coroa portuguesa ela repensasse a sua maneira de trabalhar sobre a extração dos produtos no Brasil. Espero que você tenha entendido essa aula. Não esqueça de dar seu like, tá bom? Tchau!